Fala pessoal, dando continuidade aí, vamos começar mais uma parte da nossa unidade aí, uma parte mais voltando a falar um pouco de trigonometria. O livro de vocês separa, eu acharia melhor trabalhar junto, mas como separou o livro também, não tinha como eu juntar para a gente trabalhar tudo junto, né? Então, vamos voltar a falar um pouco mais de trigonometria e aos poucos a gente vai vendo o que a gente consegue trabalhar aí e ver o que a gente consegue fazer. A matéria, o conteúdo em si é pequeno, mas é um pouco chato de entender, então eu acabei dividindo a matéria em duas partes, onde a gente vai acompanhar uma parte hoje, agora, né? E uma parte na próxima aula, culminando com os exercícios depois. Vamos lá, né? A gente vai falar de trigonometria, né? Método de construção de gráficos de funções trigonométricas. Os gráficos das funções, né, y de seno ou y de cosseno, seja esse cosseno e o seno de qualquer ângulo, já foram estudados nos capítulos anteriores, né? Os gráficos seguintes representam essas funções. Ó. Aqui a gente tem uma representação de um gráfico genérico de y igual a seno de x, e aqui a gente tem uma representação genérica de um gráfico que representa o y igual a cosseno de x, vendo que aqui ó, o movimento da curva ó, ele se repete de 360 graus em 360 graus ou de 2π em 2π. Ó. De menos 2π a zero eu tenho que é um movimento, e esse movimento se repete, né? De 0 até 2π repete-se esse movimento, né? Tanto na função seno, como a gente vê na primeira, como na função cosseno, que a gente vê na segunda. Se eu partir ó, de menos 2π até zero, eu vou ter um movimento, né? E de 0 a 2π, eu vou ter a repetição desse mesmo movimento. Então, isso quer dizer que ele se repete, esse movimento se repete, né? De 360 em 360 graus, ou de 2π em 2π, que seria o período de repetição dessa curva, né? Entretanto, na maioria das vezes, as funções trigonométricas, principalmente seno e cosseno, serão representadas nas formas y é igual a k mais a vezes f de bx mais c, né, que a gente já viu também que são os coeficientes que multiplicam, como a gente vai ver o máximo e mínimo que a gente usa essa função aí, né? Em que k, a, b, c pertencem a r, né, sendo a diferente de zero e b diferente de zero. Porque se a e b forem igual a zero, eu vou multiplicar por zero, e aí eu vou eliminar a função do cosseno ou do seno, né, ou da tangente, ou do que for. E aí eu não vou ter mais uma função trigonométrica, né, porque o que representa, o que constitui como função trigonométrica seria o aparecimento do seno, cosseno e esses termos, né, geométricos. E f representa uma das funções trigonométricas, vejamos o que faz cada uma das constantes. Ó. Aí agora a gente vai ver o comportamento, né, da função trigonométrica com relação às constantes k, a, b e c. Ó, constante k, aí a gente vai ver o comportamento de como esse comportamento influencia na posição da curva no gráfico. Porque a gente já viu algumas coisas em relação a qual constante que altera o período, qual constante que determina o período, essas coisas assim, mas aí agora a gente vai ver como essas constantes, né, influenciam o desenho da curva dessa função no gráfico, né? Primeiro, né, a constante k.
Quando adicionamos a constante k à função a vezes f de bx mais c, a função passa a ser igual a k mais a vezes f de bx mais c, em relação ao gráfico da função y é igual a f de bx mais c. Então, a gente vai estar somando algo a essa função, né? A constante k faz com que seu gráfico se desloque para cima quando k maior que zero ou para baixo quando k menor que zero. A constante não altera o período. O período é a amplitude da curva. O período é essa barriguinha aqui, ó, tá? Mas altera a imagem da função. Ó. Por exemplo, os gráficos esboçados a seguir representam as funções y é igual a 1 mais seno de x, y é igual a 1 mais seno de x, 3 mais seno de x, e y é igual a 6 mais seno de x. Em relação à função, y é igual a seno de x. Aqui a gente vai ver que, ó, quanto maior for essa soma, ó, mais para cima ele vai estar. Não vai alterar a curva, ó, porque se vocês podem prestar atenção, ó, o comportamento da curva em si vai ser o mesmo, ó, em todas essas curvas. Porém, o ponto inicial vai ser diferente. Por quê? Porque vai ser meu ponto inicial, meu ponto zero, né, que é o ponto início, eu vou iniciar de acordo com o que está somando. Quando eu somo 1, eu vou acabar começando no 1. Quando eu não tenho nada somando, eu vou começar no ponto zero. Por quê? Vai ser como se eu estivesse zerando toda a parte da função trigonométrica, né? Toda aquela parte f de bx mais c fosse zero, então eu vou ter, ó, se eu zerar aqui, eu vou zerar o a, eu vou ficar só com a constante, então eu vou começar na constante. Então, quando esse f de x mais b for zero, a minha imagem é a constante k. Então, automaticamente vai ser da onde eu vou começar a traçar a minha curva. Lembrando que ela altera o posicionamento em relação ao eixo y, ou mais para cima, ou mais para baixo, mas não altera a frequência de como ela ocorre. Então, ela vai continuar ocorrendo com a mesma frequência que ocorre em qualquer outra função dessa, né? Que a gente começou no 6, mas ó, o desenho da curva continuou o mesmo. Aqui a gente começou no 3, mas o desenho da curva continuou o mesmo e assim sucessivamente. Aqui é como se a gente fosse ligando os pares ordenados. Ó. Se eu zerei essa parte aqui, ó, 1 mais 0, 1. Então, eu sei que meu par ordenado é x0, y1. Né? Então, eu vou começar, a partir daqui, desenhar minha curva como eu faço numa equação de segundo grau normal. Constante A. Seja a função y f de bx mais c com b pertencente a r, excluindo zero, quando a gente tem que prestar atenção aqui, ó, aqui ele botou o asterisco aqui, ele excluiu zero. Por causa que se eu multiplicar o b for zero, vou multiplicar o x por zero, vou sumir com x, acabou com a minha função trigonométrica, né? Em que f representa a função seno ou cosseno, sabemos que as funções y é igual a seno de x e y é igual a cosseno de x têm valores máximos e mínimos igual a 1 e menos 1, como a gente viu no círculo trigonométrico. Os limites dessa função seno e cosseno sempre vai estar entre menos 1 e 1, porque como o círculo trigonométrico ele tem raio unitário, então o centro do círculo é o zero e o raio para um lado vai ser menos 1, né, de 0 para menos 1 para a esquerda, de 0 a 1 para a direita. Aí nos dando o nosso limite inferior e superior, né? Quando multiplicamos essa função pela constante a pertencente a r também diferente de zero, obtemos a função y é igual a vezes f de bx mais c,
Essa nova função terá os valores máximos e mínimos, respectivamente, iguais a e menos a. Se a maior que zero, máximo e mínimo, respectivamente, igual a menos a e a, se a menor que zero. Aí, no caso, a gente está vendo que o máximo e mínimo vai depender do de A, né? Caso só tenha A, porque aí eu vou substituir essa parte aqui pelo limite inferior e superior, né? 1 ou menos 1, e vou multiplicar por A. Aí vai dar pouca diferença em relação a isso, né? Em relação ao gráfico, as concavidades são mantidas quando A maior que zero e trocadas quando A menor que zero. O valor absoluto de A é chamado de amplitude da função, ou seja, a amplitude da função é igual a A em módulo. Lembrando que se A é em módulo, indiferente se o valor é positivo ou negativo, vai valer apenas o seu valor absoluto, que é a distância do seu algarismo para o ponto zero. Note que a constante A não altera o período, mas altera a imagem da função. Então, não altera o período, mas altera a imagem, né? Vamos lá. Um exemplo disso, os gráficos a seguir representam as funções y igual a 4 cosseno de x e y igual a menos 2 cosseno de x em relação a y é igual a cosseno de x. Então, olha só. Se eu substituindo o cosseno de x por 1 e por menos 1, vai ser onde vai me dar essa relação, né? Ó, se eu substituir por 1, ó, 4 e menos 4, né? No caso aqui, ó. Eu vou aqui, ó, do 4 até o menos 4 e do menos 4 até o 4. Eu não alterei o período, mas eu alterei o tamanho da curva, né? Ó, eu aumentei, ó, o tamanho, ó. Olha o tamanho, a amplitude, né? A distância do ponto maior, né? Do vértice, né? Do ponto do ápice, a base dele está maior, né? E y igual a menos cosseno de x, substituindo também por menos 1 e 1. Ó, a gente tem a referência aqui, ó, dessa aqui, que é quando está tudo normal, né? Y igual a cosseno, olha a amplitude dela, ó, como é que ela é curtinha. Ela não dá grandes barrigas, né? Ela faz um formato leve em relação a isso. Aí, ó, quando a gente tem o cosseno menos 2, aqui, ó, y igual a menos 2 cosseno, ó, olha o tamanho da barriga, como é que dá. Ela já dá uma barriga maior. E quando eu tenho aqui, ó, 4 cosseno, já dá uma barriga maior ainda. Eu aumento a amplitude dessa onda, mas eu não altero o período, né? Então, quer dizer que o quê? Que o A, aqui esse A, ele vai aumentar a distância do vértice, né? Que é o ponto mais alto ou mais baixo da curva, dependendo de como a gente estiver falando, a distância do ponto mais alto para a base, ou do ponto mais baixo para a base, né? No caso aqui, ó, o mínimo para a base e o máximo para a base, ó, o tamanho, como é que dá. Sendo que o padrão é essa do meio aqui, ó. Tá? Então, esse é o comportamento da curva quando a gente tem a constante A. A constante B, ó, no módulo anterior, foi visto que a constante B altera o período da função. Assim, se o período da função é igual a o período da função y é igual a k mais a f de b de x mais c é p, então o período da função y é igual a k mais f de bx mais c será p, né, sobre b em módulo, lembrando também em módulo valor absoluto.
em que b pertence aos reais diferentes de zero. Quando dissemos que o período da função é p, significa que o gráfico a função se repete de p em p, é a frequência, como se eu falasse que o período é 2π, é porque aquele comportamento da curva vai se repetir a cada 2π. Portanto, se o gráfico da função y é igual a k mais a vezes x mais c se repete de p em p, então o gráfico da função yk mais a vezes f de bx mais c se repetirá em p sobre b, em p de p, naquele intervalo p sobre b, a cada vez que aquele intervalo for completo, né? Note que a constante b altera o período, mas não altera a imagem da função. Então, aí a gente tem que altera o período, mas não altera a imagem. Alguns outros alteravam a imagem, não alteravam o período. No caso, K alterava a imagem, não alterava o período. A altera a amplitude, mas não altera o período. No caso B, não altera a imagem, mas altera o período. Vamos ver um exemplo disso. Ó. Os gráficos a seguir representam as funções y igual a 2 seno de y igual a seno de 2x e y igual a seno de x. Vamos partir primeiro para o seno de x para a gente ver como que seria o período normal, sem a função b, sem a constante b. Sem a constante b, ó, como que ficaria o meu comportamento? Bem mais lento, gradativo, né? Quando eu tenho o seno de 2x, olha, a imagem aqui é a mesma, a imagem aqui é a mesma, aqui é a mesma. Pode ver que ó, aqui tem uma imagem que aqui também tem. Só que essa frequência, essa frequência, né, de você estar em uma imagem para outra, você aumenta, você acaba aproximando ela, porque olha só, com relação, ó, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o ponto máximo com π sobre 4. Quando eu tinha a função seno de x, ó, o máximo foi em 2π. Então, eu acabei fazendo essa função chegar ao ponto máximo mais rápido, né? E assim também no ponto mínimo. Ó. Quando eu chego no ponto mínimo, ó, quando eu tenho seno de 2x, eu chego no ponto mínimo no 3π sobre 4, que é o ângulo de 270 graus. Quando eu tenho a função normal seno de x, ó, eu vou chegar ao meu mínimo aqui, ó, no 270 graus, mas da segunda volta, porque eu já passei por π. Então, ó, eu já cheguei aqui, ó, na segunda volta. Sendo que quando é 2x, eu cheguei ao mínimo na primeira volta, né? Então, isso mostra como eu altero a frequência de você conseguir chegar nos seus pontos mínimos e máximos, né? A constante C, quando adicionamos C ao arco bx mais y da função, y é igual a k mais a vezes bx, né, que seria a função comum, sem o c. A nova função passa a ser k mais a vezes f de bx mais c em relação ao gráfico da função y k mais a vezes f de bx. Lembrando que k, a, b e c podem ser qualquer número real, né, dentro das condições de existência da função. Nesse caso aqui a gente não está pegando muito parte de condição de existência, mas pode ser substituído por qualquer número. Não tem, só pode por algum número. Claro, tem algumas exceções, tipo, quando é denominador, não pode ser função zero, então a gente não pode ter zero e por aí vai, né? O gráfico da função é deslocado, né, de C menos B para a direita, se C de menos CB maior que zero e deslocado para o valor em módulo, né, de C menos B
de C sobre B para a esquerda quando C menos B, C sobre, menos C sobre B menor que zero. Portanto, a constante C não altera o período nem a imagem da função. Note que menos CB é raiz da função afim bx mais C. Então, a gente tem que lembrar desses detalhes. Ó. O K altera a imagem. O A altera a amplitude. O B altera o período e o C não altera nada. Ele só vai estar aparecendo ali em relação à imagem. Né? Vamos ver um exemplo disso. Com relação à raiz, né, da equação. Vamos ver um exemplo disso. Os gráficos esboçados a seguir representam a função y igual a 2 seno de x mais π sobre 4 em relação à função y igual a 2 seno de x. Vamos pegar y igual a 2 seno de x para a gente ver como que seria a imagem e depois vamos ver como seria o comportamento para ver como seria o comportamento com relação a quando eu somo o mais 4π. Ó. Quando eu tenho só o 2 seno de x, ó, olha como é que ela se comporta. Né? Aí, o início dela ó, é no ponto 0, 0. Né? Quando eu tenho a soma, que é a inserção da constante c, olha como é que fica. O comportamento, né, em relação à amplitude e frequência fica o mesmo, porém, ó, eu acabo começando a marcação da equação antes, né? Porque eu vou começar com relação à soma, né? Aqui, peguei aqui, ó, pode ver que ó, o comportamento é o mesmo, porém, eu acabo marcando ela um pouco antes, então ela vai influenciar a posição da reta no gráfico, né, em relação à direita e esquerda, ok? Método da tabela. Para as funções seno e cosseno, esse método consiste em atribuir, respectivamente, os valores de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π para os arcos da função e construir a tabela que tenham x e y. Não sei se vocês lembram quando a gente pedia lá no fundamental, marquem os pontos da função. A gente fazia uma tabelinha lá, começava geralmente 0, 1 e 2, ou menos 1, 0 e 1, e a gente construía a marcação desses pontos. Só que na função trigonométrica, como a gente está ligando com um arco, com parte de trigonometria, a gente usa os ângulos. Então, para facilitar a nossa vida, a gente acaba usando os ângulos notáveis que a gente acaba conseguindo resolver o seno, cosseno e tangente mais rápido, mais fácil, né? Ó, o ângulo de 0 graus, π sobre 2 é 90 graus, π 180, 3π sobre 2, 270 e 2π. Lembrando que a gente vai usar com relação nesse formato aqui, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, a não ser que o próprio enunciado nos permita usar de outra forma, mas a princípio vamos usar dessa forma aqui. Como é feito esse método de tabela? Ó? Para construir o gráfico da função f de x é igual a menos 1 mais 3 cosseno de x, dê o período P e a imagem dessa função. A gente já fez alguma coisa para trás nessa parte aí relacionada a período e a imagem, mas aqui a gente pode fazer de outro jeito. Vamos ver um jeito diferente de fazer. Na função y é igual a menos 1 mais 3 cosseno de x, atribuímos para o arco x os valores de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, e construímos a tabela a seguir. No caso aqui, ó, os valores de x, ó, de x eu tenho, ó, quando 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Cosseno de x, ó, resolvendo só o cosseno de x. Se eu substituir o x por 0, cosseno dele é 1.
né? Porque quando eu vejo no círculo trigonométrico, o zero está em cima do eixo x, né? Que é limitado no 1. Então, tem o cosseno 1. O cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, é zero. O cosseno de π, que é 180 graus, que é o oposto de zero, é menos 1. Π sobre 3π sobre 2 é o oposto de 90, só que não tem o menos zero, então é zero também, né? E o 2π vai ser junto com zero, que é a volta inteira, quando eu já terminei de dar a volta. Esses valores aqui, sempre que eu falo de cosseno desses ângulos aqui, sempre serão esses. Cosseno de zero sempre será 1, cosseno de 2π, de π sobre 2 sempre será zero, o cosseno de π sempre será menos 1, e assim sucessivamente. Então, se eu resolvi quando eu tenho o cosseno de x, agora eu vou resolver quando eu tenho 3 vezes o cosseno de x. Então, vai ser esse valor aqui vezes 3, né? Porque é o que está aqui na minha função. Ó. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 3, 0. Menos 1 vezes 3, menos 1. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. Agora, eu vou resolver a equação inteira, que vai ser 3 cosseno de x mais menos 1. Então, vamos lá. Ó. Se 3 cosseno de x é 3, 3 menos 1, 2. 0, 0 menos 1, menos 1. Menos 3, menos 3, menos 1, menos 4. 0 menos 1, menos 1. E 3 menos 1, 2. Agora, eu já tenho os pontos. Eu tenho que, para cada valor de x, a função me deu um valor de y, né? Para desenhar essa função, é só eu jogar esses valores em relação à tabela, à linha, né? Lembrando que os resultados, ó, esses resultados aqui, sempre estarão no eixo de y, e os ângulos sempre estarão no eixo do x, né? Pela tabela, concluímos que o gráfico da função ó, y menos 1 mais 3 cosseno de x passa pelo ponto 0 e 2, π sobre 2 e menos 1, π e menos 4, 3π sobre 2 e menos 1 e 2π, 2. A partir desses pontos, basta construir o gráfico com formato no gráfico da função y cosseno de x. Que aí a gente vai ter ó, 0 e 2, aí vem, ó. Π e menos π e 1, ó, aqui. Aí vem, ó. 2, π sobre 2 e 1 aqui, ó. Aí vem, ó. Π e menos 4. Aí começa a subir, né? Aí, ó, 3π sobre 2 e menos 1 de novo, né? E chegando aqui no 360 graus, né? 2π e 2. Aí eu vou desenhar, eu vou fazer essa onda aqui. Então, esse gráfico aqui corresponde ao gráfico dessa função menos 1 mais 3 cosseno. Quando o período e a imagem quanto ao período e a imagem dessa função, o período é 2π, ó, porque a gente pode ver que aqui e aqui tem o mesmo comportamento, então o comportamento vai se repetir, né? Daqui vai voltar a mostrar esse comportamento aqui, então o período ó, é 2π. E a imagem é menos 4 e 2, ó, menos 4 e 2, porque aqui no caso repete e aqui repetiu também, né? Adotando aí o ângulo de 180 graus, ó, 180 graus, e o ângulo de 0, que também, ó, a gente pode ver que ó, a imagem ó, é o máximo, no caso aqui é o mínimo, né, porque
a boquinha está voltada para baixo, é o mínimo, né? E aqui o máximo. Então, a imagem vai ser o valor máximo e o valor mínimo com relação a essa função, né? Aqui a gente tem, novamente, para construir o gráfico dessa função, novamente eu vou usar a mesma relação. Ó. Eu atribuí, aqui ele mudou um pouco a ordem da montagem, mas vocês podem usar a ordem que vocês acharem mais interessante. Eu acho mais interessante deixar y na primeira coluna, e x na primeira coluna e y na segunda, e o meio usar para fazer a operação dentro de cada coluna, dentro da função, né? Aqui eu tenho, ó, x é o... Aqui, ó, 0, π e 0, 2, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vou substituir, ó. Substituir π, substituir x por 0, ó. Zerei aqui, ó. 0 menos π, π. 2 menos 2, 0. Então, deu π. Substituindo x por π sobre 2, né? Vou ter uma multiplicação de fração. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Como a segunda vai ser só o 2, vai ficar 1 sobre 2, né? Vai ficar π mais π. Vai ficar π mais π. Sobre 4, vou multiplicar. Aí depois aqui eu vou fazer o MMC para mim subtrair, que vai dar 2π, vai dar 3π, vai só substituir aqui, né? Vai dar 4π e vai dar 5π. Então, já tem os valores de x, né? Resolvendo o seno disso aqui, ó. O seno de π é 0, seno de 2π é 1, seno de 3π é 0, seno de 4π é menos 1, seno de 5π é 0. Aí a gente vai ver se cada π vale 180. Então, a gente vai ver aonde ele tem os senos com relação a isso, né? Aí eu vou resolver, né? Como se eu tivesse esse resultado aqui, é só daqui de dentro. Então, aqui eu vou resolver esse resultado aqui vezes 2. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. 0 vezes 2, 0. Agora eu vou substituir, vou resolver, né? Como se eu estivesse substituindo tudo isso aqui por esses resultados aqui, ó. Então, eu vou ficar com 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 0, 1. 1 mais menos 2, menos 1. 1 mais 0, 1. Então, eu já tenho os pontos. Ó. Eu tenho o valor de x e tenho o valor de y. Correto? Então, vamos achar aqui. Vamos para cá. Observe que quando atribuímos para x sobre 2 menos π sobre 2, o valor significa que x sobre 2 menos π sobre 2 é igual a 0. No caso, eu estou pegando isso aqui e igualando a 0 para mim, igualando a esses valores aqui para mim achar o valor de x, né? Ou seja, resolvemos que a equação obtemos x igual a π, do mesmo modo, quando x sobre 2 menos π sobre 2 é igual a π sobre 2, obtemos 2π, né? Eu igualei o interior disso daqui, e eu igualei a esses valores que eu uso como base, né? Por quê? Porque são os valores base, e aí eu uso os ângulos notáveis, né? Isso aqui, quando o valor for 0,
Isso aqui quando o ângulo for 90, e assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. Pela tabela, concluímos que o gráfico da função y igual a 1 mais 2 seno de x sobre 2 menos π sobre 2 passa pelos pontos, ó, π e 1, 2π e 3, 3π e 1, 4π e menos 1, 5π e 1. Passando pelos pontos, temos o seguinte gráfico. Ó. A gente vai desenhar os gráficos, o gráfico com as curvas, né? Atribuindo os valores de y e os valores de x. E aí a gente vê, ó, o máximo é 3 e o mínimo menos 1. Então, quanto ao período da imagem, né, o período é 4π, ó, porque ó, quando a gente vai até o 4π, ó, a gente vai começar a repetir esse mesmo comportamento aqui. Então, o período é 4π. E a imagem, ó, o mínimo menos 1, o máximo 3, então a imagem é menos 1 e 3. O módulo. Quando colocamos o módulo na função y igual a k mais a vezes f de bx mais c, a nova função passa a ser módulo dessa função inteira, né? Módulo y igual a módulo de k mais a vezes f de bx mais c. Em relação ao gráfico da função, o gráfico da nova função será tal que a parte que está acima do eixo das abscissas se manterá e a parte que está abaixo será rebatida simetricamente. Né? Vamos ver como é que ficaria isso. Ó. Quando f é seno, cosseno, secante ou cossecante, na função de módulo, né, y igual a módulo de AF de BX mais C, o período dessa função será a metade do período da função original, né, que é YF de A BX mais C. Ou seja, na função y igual a f de bx mais c, com f representando seno, cosseno, secante ou cossecante, a colocação do módulo reduz o período à metade. Note que essa propriedade é válida quando o constante k é igual a zero. Aí a gente tem que ver, né, que a gente tem que reparar que a gente não tem a constante k aí, né, a constante de k é zero. Segundo, quando f é tangente ou cotangente, a função y é igual a módulo de a vezes f de bx mais c, o período permanecerá o mesmo da função y igual a f de bx mais c. Vamos ver um exemplo. Quando eu coloco em módulo, ó, eu vou resolver do mesmo jeito, mas vai acontecer isso aqui. Ó. O módulo ele não admite valores negativos, né? Ele só admite o valor absoluto. Então, toda e qualquer parte que seria com valores negativos, ó, vai ser rebatido para cima. Né? Ó, aqui, aqui. E o meu modo de resolver é o mesmo da tabelinha lá. Eu crio a tabelinha com aqueles números, só que os valores que eu vou achar para y vão estar em módulo, os valores da função vão estar em módulo, então vai ser considerado apenas o valor absoluto, não vai ser considerado o valor negativo. Né? Aqui a mesma coisa. Também, ó, essa parte aqui que seria negativa, ele é rebatida para cima. Ó. Aí aqui é um exemplo da função cosseno, aqui da função seno. Da função tangente, a função tangente ela é um pouco diferente, ela forma meio que um S, né? Deitado. Aí ele vai formar, ó, como eu não admito essa parte negativa, ele vai formar uma parábola, tipo uma equação de segundo grau, né? Aqui da função seno. Aqui a gente tem um exemplo, ó, o gráfico a seguir representa a função. Como a função é em módulo, né? Eu vou usar a minha tabelinha para resolver igual ao uso normal, com aqueles ângulos de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vou usar. E aqui no caso, ó, vou começar
aqui, ó, e vou desenhar. Galera, eu dividi essa matéria em duas partes, porque eu achei que é um pouquinho complicado, principalmente essa parte aí de módulo. Vou pedir a vocês que deem uma olhada novamente aí no que na aula. O que tiverem dúvida também podem me chamar. Na próxima aula a gente volta com o término, né, dessa matéria. Grande abraço aí e fiquem com Deus.